Seria no ar. Deixa Jesus te usar, tá aí de uma vez mais. Ô, meu irmão, só a graça de Jesus em nossas vidas. Como sempre. E alguns dias ainda mais. E já temos sentindo saudade agora, viu? Hoje é a última, né? Alguns dias parece que ainda mais, né? Hoje minha esposa viu como é que foi na correria. Corrido hoje. Por causa da escola? Terminei a reunião agora. Terminei agora. Não pode abrir aí, fia. Ela me trouxe o café na reunião, eu conversando e tomando café. Você não ia tomar café antes de vir? Tem uma aguinha. Ah? Tem uma aguinha. Sim. Não pode ficar Aguinha? aqui. Não, eu queria o mate. Eu queria o mate do irmão mate. Já. Esse Mas eu que eu fiz disse ontem, mas a erva é boa. Mas eu me combinando com ele, ó. Azul hoje. Mas ó. é. Se a Thalia tivesse aí, eu já podia fazer nossas fotos. Tá ali ela. Pede pra ela fazer. Pede, Helena. Mamada, a Marta aqui tá destoando só hoje. A Marta é diferente. O celular. Ah, pois é. Quando terminar o programa, vamos fazer uma foto nós Depois que dois. eu me vesti, ele já tinha ele se vestiu. Ele se veste primeiro, lá? Ah, eu me visto primeiro. É, Porque eu demoro mais, né? tá certo. Aí ele foi se vestir, no vídeo apareceu de azul. Mas ele vai demorar um pouquinho Apareceu também, de né? azul. Não, e bem ligeirinho. E daí ele fica lá sapateando, tomando um café. E já tá quase na hora, né? Eu digo, sim, já tá quase na hora. O YouTube não foi, mas no Face tá? Aí depois eu tento ver aqui. Então, bora. Ele quer foto. Está começando agora Encontro de Paz, apresentado por Josemir Mati. Um espaço dedicado à reflexão, à serenidade e ao fortalecimento da sua espiritualidade. Acompanhe todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, aqui na Rádio AD Caxias. Não perca o seu momento de paz e inspiração. Encontro de Paz, onde a sua jornada começa. Agora. Muito bem, amados irmãos. Estamos iniciando mais uma linda e abençoada programação. Um encontro de paz. Aqui na cidade de Caxias do Sul, nessa noite de segunda-feira, a nossa quarta noite de escatologia, juntamente com o nosso querido irmão presbítero e professor Heleno Pedroso, aonde está sendo uma bênção, irmãos, para muitas vidas, para muitos lares, para nós que escutamos essa programação e que levamos até os lares dos irmãos todas as segundas-feiras. A nossa gratidão a Deus nessa noite pela oportunidade a qual Deus nos concede. Somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor, presidente do campo de Caxias do Sul, pastor Joel Michel. Sou grato a Deus pela vida da irmã Marta, minha esposa, que me ajuda sempre a levar essa programação. E nessa noite, na técnica de som, nós temos aí o nosso querido maestro irmão Jeremias, ele que está aí comandando a técnica de som nessa noite, substituindo o irmão Laírton, né? O irmão Laírton um pouquinho dodói das vistas, mas está aí o irmão Jeremias fazendo a diferença em outras áreas também. Ele rege a orquestra aqui juntamente com o irmão Rubem, mas nessa noite, para salvar as programações, ele está aqui fazendo algo a mais em prol da obra do Senhor. Amado ouvinte, Deus abençoe a tua vida, você que já está conectado, irmã Tere de Los Santos, irmã Michele Romualda, os irmãos de Passo Fundo, de São Luís, de Caxias, Porto Alegre, Florianópolis, que estão na escuta. Que Deus abençoe a vida de todos. Quero ouvir nesse momento uma saudação pela irmã Elisandra e logo após o irmão Heleno vai estar se apresentando e vai estar dando continuidade nessa noite a essa linda programação até o término. É claro que antes do irmão Heleno, eu ia esquecer da minha companheira. Ela vai estar dando a sua saudação nessa noite aqui. E
Você, ouvinte que está do outro lado nessa noite, transmita essa programação para alguém, compartilhe. É muito importante o assunto que vai estar sendo aqui nessa noite, uma vez mais explanado através do nosso irmão Heleno Pedroso. E é de suma importância que nós ficamos atentos a cada detalhe, porque isso faz toda a diferença em nossas vidas. Irmã Marta. Nessa noite também cumprimento a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Também agradecemos a presença do irmão Heleno, da irmã Elisângela, que Deus abençoe grandemente. E ficamos na expectativa, né, para aprender mais do Senhor. Irmã Elisandra. Amém. Também gostaria de cumprimentar a todos na paz do Senhor. Irmão Josemir, irmã Marta, nosso querido irmão Jeremias, que está aí nos acompanhando hoje, também nos ajudando, né? Meu esposo. E dizer para os irmãos que hoje ele diz que está só pela graça, então. Hoje, então, irmãos, hoje é Deus 100% aqui nessa programação. Né? E Deus tem seus meios, né? O controle de tudo, ele nunca perde. E realmente, irmãos, foi corrido hoje, mas graças a Deus estamos aqui para compartilhar algo do Senhor para você. Que maravilha! E eu sei, né, que o irmão Heleno está agora com mais um trabalho, né? As escolas, o irmão estava lá, passou o dia trabalhando em reuniões, saiu da reunião direto para cá, né, irmão? Não pôde nem em casa tomar aquele café, a irmã Elisandra levou lá, mas é a tarefa de um homem de Deus, a qual Deus separou você, Heleno, da forma como Deus te usa, é assim mesmo. Amém. E Deus tem pressa. Quisera Deus que existisse mais homens com a tua disposição, Heleno. Ajuda em todas as áreas da igreja que pode, auxilia nas programações de rádio e com certeza Deus vai te abençoar nessa nova tarefa também. Com certeza é uma porta de Deus para a tua vida. Amém. Quero cumprimentar também o Registro Josemir, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade rica que nos concede de estar uma vez mais nessa programação abençoada, junto com nosso amigo, no Registro Josemir, irmã Marta, nossa amiga, né, nosso querido maestro Jeremias nos ajudando na técnica, né, de som e vídeo, né, a minha esposa amada, que mais uma vez me acompanha. Sou grato a Deus por sua vida e por essa oportunidade que nos concede estar aqui com os irmãos. Amém. Que maravilha, irmão Heleno Pedroso. Então vamos adiante com mais essa noite. Amém. Sobre a sua responsabilidade, né, de ministrar um estudo tão grande, tão profundo, né, irmão? 4 aulas. Teve noites aqui de 50 minutos de ministração. Glória a Deus. E nós fomos para casa maravilhado, irmão. Nós íamos para casa alimentado. Nós íamos aqui para transmitir, mas ao mesmo tempo nós nos alimentávamos das coisas de Deus que o irmão falava aos nossos corações. Amém. Amados, então, pela graça do Senhor, damos continuidade a essa sequência de estudos da matéria de escatologia, a doutrina das últimas coisas do tempo do fim. E eu gostaria de ler com os irmãos o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículos 8 a seguir, quando Daniel recebe da parte de Deus tremendas, ficou como muitos até hoje estão no tocante a essa doutrina teológica da escatologia. Diz o versículo 8 do capítulo 12 do profeta Daniel o seguinte: Eu, pois, ouvi, mas eu não entendi. E por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora,
haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Na última ministração que fizemos com a graça do Senhor aqui, nós chegamos no estudo escatológico até o fim do conhecido período tribulacional. Encerramos com o Senhor Jesus Cristo, vindo para pôr fim à batalha do Armagedon, no seu aparecimento glorioso, e neste momento acho que o nosso irmão Jeremias está pedindo para inverter. O áudio está captando aqui, tá? Não, então tranquilo. Nosso irmão. Acho que a câmera está com algum problema técnico que congelou a imagem do lado de cá. Só está aparecendo a imagem do evangelista Josemir e da irmã Marta. Mas tudo bem. O importante é que o áudio está chegando, os irmãos vão conseguir igual receber a mensagem. Então, nós vemos o Senhor Jesus em seu aparecimento glorioso, e ao vir e por fim a batalha do Armagedon, no momento mais crítico da humanidade, na sua visível e corporal segunda vinda, na sua aparição pública e gloriosa. Com ele. Ele vem para resgatar Israel, estabelecer o reino milenial e exercer juízo contra os rebeldes. Esse é o triplo propósito da vinda de Cristo, no seu aparecimento glorioso. Nós vimos então uma série de ações de Cristo neste encontro extraordinário. Mencionamos que o anticristo e o falso profeta são lançados direto à condenação eterna, ao lago de fogo e enxofre. Os exércitos rebelados que estavam ali confinados e confinando Israel, perseguindo o povo, a nação amada do Senhor, todos eles são mortos. Os escolhidos do Senhor, os civis que não subiram para a guerra, são reunidos diante do trono do Cordeiro e ele irá julgar. É o juízo das nações, onde as nações estão reunidas diante dele. E ele vai julgar justamente para inaugurar, então, o reino milenial. O reino milenial, ou milênio de paz, ou governo messiânico de Cristo sobre a terra. E necessário é que se faça, antes deste retorno, dessa implantação do reino, após o retorno de Cristo, uma restauração da terra, porque Cristo não governa sobre o caos, ele governa sobre uma terra já restaurada. Nessa passagem que nós lemos de Daniel, capítulo 12, nós vimos Daniel fazer menção, aqui a revelação bíblica, através de Daniel, faz menção a um hiato de tempo. Não sei se os irmãos observaram, mas no versículo 11, Gabriel diz a Daniel que desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Mas no versículo seguinte ele fala, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Ora, há um hiato aqui de 75 dias, que pouco é abordado, inclusive em matéria escatológica, e que se presta justamente a esse período de restauração da terra que o Senhor Jesus fará para então estabelecer o seu reino milenial. Daniel 9:27 já nos falara da aliança a ser quebrada uma semana e metade da semana. Daniel 7:25, Daniel 12:7 nos fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13:5, Apocalipse 11:2 nos fala deste período de 42 meses. Apocalipse 12:6 nos fala de 1260 dias. Daniel 12:11 fala de 1290 dias. E agora, Daniel 12:12, 1335 dias. Por que tantas diferenças de datas? Na verdade, está se falando de um mesmo tempo. Na verdade, de um mesmo tempo, 7 anos, 2 períodos de 3 anos e meio,
1260 dias ou 42 meses, porém há este ato de 75 dias, que é justamente o período do julgamento das nações e a restauração da terra. Agora, para que se presta esse julgamento das nações? É um julgamento de vivos do Senhor, preparando então os povos que vão adentrar o reino milenial de Cristo. O reino milenial de Cristo, o período do milênio, será um reino extraordinário em que a paz estará governando sobre a terra. Por quê? Porque é um reino em que Jesus Cristo ocupa o trono de Davi e reina a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Este sim governará sobre todo o mundo. Ele cumprirá de forma agradável, justa, porque ele é o príncipe da paz, ele é o rei de justiça, então ele cumprirá o governo messiânico na sua totalidade. Neste reino milenial, Israel alcançará a glória que lhe é devida, será a coroa das nações. E Jesus governará toda a terra. Portanto, este reino é um reino maravilhoso, é um reino extraordinário. Imagine se o Senhor permitisse que você vivesse antes da queda, quando Adão e Eva viveram. Um período em que a comunhão com Deus era maravilhoso, um período em que a terra estava livre dos efeitos do pecado. Seria um tempo maravilhoso? Pois bem, haverá essa permissão para a geração que aqui estiver no reino milenial. Será um governo em que Cristo governará num estado tão maravilhoso que se assemelhará em muito ao aspecto do governo da terra antes da queda do ser humano. A única diferença é que no reino milenial ainda existe pecado. Antes da queda do homem não havia o pecado. O pecado entrou no mundo e com ele a morte, diz a palavra de Deus. Mas no reino milenial haverá pecado. Só que o pecado será severamente punido. O pecador será severamente castigado. Neste governo milenial, Israel será a coroa das nações. Isso tem levado alguns a entender e interpretarem que o julgamento das nações que Cristo faz como um preparatório para adentrar ao reino milenial seja um julgamento diferente de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta até aqui. Eu já ouvi muitas pessoas falando, ensinando inclusive, de que o julgamento das nações, este que Jesus faz das nações vivas após o seu aparecimento glorioso, é um julgamento em bases nacionais, em que o Senhor Jesus julga, separa bodes de ovelhas, sendo que bodes, segundo essa interpretação, são aquelas nações que estiveram contra Israel durante a Batalha do Armagedon. E que as ovelhas seriam as nações que estariam posicionadas politicamente favoráveis a Israel na Batalha do Armagedon. Tem muitas pessoas que utilizam esse argumento escatológico, inclusive, para defender hoje o apoio ao movimento sionista, para defender o apoio a Israel. De fato, nós temos um amor incrível por Israel. E nós devemos orar por Israel, a Bíblia nos ensina isso. Mas a nossa oração principal por Israel deve ser a oração de Paulo. Paulo disse que a sua oração era pela salvação do seu povo. Porque o Israel hoje, o Israel político, o Israel geopolítico hoje, sem Jesus, tem o mesmo destino dos demais povos. Ninguém será salvo porque tem no que corre nas veias o sangue de Abraão. O único caminho que leva o homem à salvação é um só, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Não há um outro caminho pelo qual importa que sejamos salvos. Há um tratamento dedicado de Cristo com Israel? Sim, por causa dos pais, uma profecia a ser cumprida quando esse Israel clamar ao Senhor. Todo o tratamento de Deus com Israel é no sentido de que se aproxime dele e reconheça Cristo como Senhor, como Messias e como Salvador, como todos nós. Então não há um privilégio diante de Deus. Nós não podemos rasgar a soteriologia, a doutrina da salvação, em favor de um sentimento de que quem é judeu ou quem é israelita tem, por si só, por nascimento,
uma preferência, é um filho querido do Senhor. Aliás, as cartas paulinas deixam isso muito claro, que não, que na verdade só há um caminho para a salvação do homem. No tocante à salvação, é Jesus Cristo que salva. Deus tem um tratamento com Israel do ponto de vista terreno, umas promessas do ponto de vista terreno que serão cumpridas no reino milenial, isso sim. Mas no tocante à salvação, reconhecer a Cristo. Então, nossa principal oração por Israel deve ser para que Israel se converta, para que Israel aceite a Cristo. E ao contrário do que muitos pensam, Israel é um grande campo missionário, precisa aceitar a Jesus Cristo para alcançar a salvação. Mas e depois do arrebatamento da igreja, irmãos, os que estiverem vivos e serem israelitas, passarão pelas agulhas do período tribulacional. Na primeira metade aceitarão a aliança com o anticristo, sofrerão por causa disso. Na segunda metade quebrarão a aliança com o anticristo e sofrerão por causa disso, para então se reconciliarem com Cristo e serem salvos. Então não há um outro caminho. Bom, se não há um outro caminho e se só Jesus Cristo é a salvação, como de fato é, e a Bíblia inteira atesta isso, que julgamento é esse das nações em que Cristo separa os bodes das ovelhas, conforme Mateus 25:46? Seria por acaso um julgamento em bases nacionais, como querem alguns? Não, porque isso também contrariaria a doutrina da soteriologia. Imagine você, se Deus vai julgar, e olha que estamos falando de condenação eterna, e condenar uma nação inteira porque se posicionou politicamente contrária a Israel. Ser do caráter divino? Ou Deus salvar uma geração inteira, uma nação inteira, porque se posicionou favoravelmente a Israel, politicamente. Um julgamento político. Jesus agora deixaria de ser aquele que tem os olhos como chama de fogo para adotar um posicionamento político da conveniência política ou das alianças políticas. Não faz sentido com o caráter de Cristo. Mas observe que ainda é mais grave, porque se imagine, por hipótese, que o Brasil seja um dos países que na Batalha do Armagedon se posicionou favoravelmente a Israel. E todos os brasileiros, então vivos, adentrarão o reino milenial e terão acesso à vida, pelo menos aceitar a Cristo e ter a vida eterna. Todos os brasileiros nessa situação seriam santos? Não. Então alguns ímpios herdariam o reino milenial de Cristo porque a sua nação se posicionou politicamente favorável a Israel? Que coisa estranha isso! Agora observe que é ainda mais estranho. Imagina que a Argentina, já que existe uma rivalidade Brasil-Argentina, que a Argentina se posicionou contrária a Israel na Batalha do Armagedon. Então todos os argentinos serão condenados. E a condenação que Cristo fala em Mateus 25 é ao lago de fogo e enxofre. Mas todos os argentinos são ímpios? Não teria, será que nenhum argentino que aceitou a Cristo como Salvador durante o período tribulacional? E aí Deus vai mandar alguém que aceitou a Cristo como Salvador no período tribulacional para o lago de fogo e enxofre porque a sua nação se posicionou politicamente contra Israel? Não faz o menor sentido. Então o que é esse separar os bodes e as ovelhas? Será justamente Deus separar aqueles que aceitaram a Cristo daqueles que não aceitaram. É um julgamento em bases individuais. Tanto que a Bíblia atesta que haverá pessoas que sobreviveram das nações que vieram contra Jerusalém e contra Israel e que essas pessoas sim adentrarão o reino milenial. Zacarias 14:16 nos diz: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então observe, eles restaram de nações que vieram contra Jerusalém, mas sobreviveram e adentram o reino milenial, porque o julgamento ainda é em bases nacionais. Perdão, em bases individuais e não em bases nacionais. Então quem seriam os pequeninos irmãos do Senhor Jesus? Quem seriam esses pequeninos irmãos? Porque Mateus 25:40 diz: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Quem são esses pequeninos irmãos? Em alguma passagem bíblica, você vê Jesus dizendo: os meus pequeninos irmãos são os judeus? Em alguma passagem bíblica, ainda que Jesus tenha, de fato, ele vem, né, de uma ascendência judaica, ele vem da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Mas alguma vez na Bíblia você vê Jesus se referindo aos judeus como seus pequenos irmãos? Não. A quem ele se refere como pequenos irmãos? Quando questionado quem são os teus irmãos, quem é a tua mãe, em Mateus 12, 48 e 50, ele porém respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Portanto, isto reforça uma vez mais que os pequeninos irmãos a quem Jesus se refere não é necessariamente os filhos de Israel, e sim aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus. Portanto, continuamos com as mesmas bases da doutrina soteriológica. Para adentrar o reino milenial e para ter a chance de acessar a vida eterna no julgamento de Cristo às nações, é preciso fazer a opção certa. E a opção certa é pelo Príncipe da Paz. É pelo Rei de Justiça. É por Cristo Jesus. É manifestar a fé daqueles que são chamados de justos, de eleitos, de escolhidos e de santos que vêm da grande tribulação. São esses que adentram o reino milenial. Mas ainda estão em um estado de pecabilidade. Eles podem pecar. Então o reino milenial é um reino que sim, ele tem súditos distintos. Os primeiros súditos são esses sobreviventes que passaram pelo julgamento das nações, foram admitidos como justos, como santos, como escolhidos, pela sua posição pessoal e individual ao lado de Cristo, e eles adentram o reino milenial com a chance e a oportunidade, então, de viver os benefícios de um reino onde Cristo, o Príncipe da Paz e Rei de Justiça, governa. Essas pessoas estão em corpo natural. Essas pessoas vão casar, dar-se em casamento. Essas pessoas vão procriar e vão ter alta fecundidade, inclusive, no reino milenial de Cristo na Terra. Mas há um outro tipo de súdito, que somos nós, a Igreja glorificada, que já esteve com Cristo durante os 7 anos do período tribulacional, em eventos como Tribunal de Cristo, recebendo galardões pelas obras realizadas aqui, que já esteve com Cristo nas bodas do Cordeiro, celebrando a união entre Cristo e a Igreja de uma forma nunca vista. Estes já estão em corpos glorificados. Esses já não casam, já não se dão em casamento. Mas eles estão tão ligados a Cristo que onde Cristo estiver, estarão eles também. E se Cristo governa na terra, eles precisam estar com Cristo na terra. Mas não na condição natural, e sim em corpos glorificados. Há um terceiro tipo de súdito que também é mencionado no período do reino milenial de Cristo na terra, que por óbvio é um período de 1000 anos de governo de Cristo, que são os anjos. Os anjos já estiveram no Antigo Testamento, já estiveram presentes no Novo Testamento, continuam ministrando em nossos dias como espíritos ministradores a mando de Deus e não dos homens, mas estarão também no período tribulacional exercendo juízos a mando de Deus e estarão também no reino milenial. Então são 3 tipos de súditos: os sobreviventes, um corpo natural, a igreja, um corpo glorificado, e os anjos, um corpo espiritual. O reino milenial em si é uma exigência da messianidade de Cristo. Há várias passagens bíblicas que colocam a necessidade do cumprimento da promessa de Deus a Davi de que lhe daria um sucessor que assentasse sobre o seu trono, cujo reino muda de patamar, mas jamais será fim. O reino de Cristo, no milênio,
ele muda de patamar porque deixa de ser um governo sobre toda a terra para ser um governo eterno sobre todo o céu e sobre toda a terra renovados, ou seja, sobre o novo céu e a nova terra. Então é um governo que jamais terá fim. Nenhum ser humano poderia exercer esse domínio, porque todo ser humano é limitado a sua vida a um intervalo de tempo pela própria natureza do corpo. Então essa promessa de Deus a Davi é uma promessa que, para ser cumprida, precisa de ser alguém que seja mais do que homem. Tem que ser o próprio Deus em pessoa. Só Cristo pode cumprir essa promessa. Um reino que jamais terá fim. Aleluia! Glória a Deus. E esse é o reino que Cristo começa a instaurar a partir de Israel, a partir do reino milenial. Ora, as características deste reino é um reino de alegria, de paz, um reino onde Cristo governa. Imagina, pensa na maravilha. Toda rebelião é extirpada, toda injustiça é extinta. É um reino de longevidade, de forma que quando alguém morrer com 100 anos, o pessoal vai dizer, meu Deus, mas era um pecador, hein? Morreu com 100 anos, morreu tão jovem, né? Porque a longevidade será notável nesse período. A fertilidade do solo será maravilhosa. A ferocidade dos animais, como uma forma de demonstração do poder de Deus, será removida no Monte Santo do Senhor. Israel será a coroa das nações e terá o seu território prometido desde as promessas de Abraão, no maior e mais amplo território já visto, quando nunca teve. Mais perto que chegou foi no reinado de Salomão, mas mesmo assim ainda estava longe da realidade. Vai chegar no governo de Cristo. Cristo suprirá todas as nossas necessidades, não haverá doenças, não haverá débeis, imaturos, deformados. Glória a Deus. Um reino sem injustiça social, sem opressão política, sem desigualdade social. Um sistema econômico, sim, mas igualitário, justo, equilibrado. Haverá trabalho? Sim, mas um trabalho justo, onde o Rei de Justiça governa. Aleluia! A comunicação entre Deus e os homens será plena. Será de uma forma maravilhosa a comunhão com Deus. E depois desse reino tão maravilhoso, onde a glória de Deus encherá toda a terra, Aleluia. e Israel será o cabeça das nações como um território pleno, como eu falei, ainda resta um último teste para a humanidade. Porque neste reino maravilhoso, muitas pessoas nascem que não foram testadas. Você imagina você nascer num reino onde Cristo governa. Só maravilha, só bênção. Onde tem um pecador, ele morre, porque é severamente castigado. Onde a justiça impera. E é onde a lei e a ordem procedem do próprio Deus, da pessoa de Cristo. Você nasce nesse governo e só conhece o que é bom. Essas pessoas têm fé em Cristo pela conveniência do reino ou porque o amam de verdade? É por isso que, como nós falamos na última segunda-feira, antes de Deus permitir a implantação desse reino, um juízo é exercido sobre Satanás. O que acontece? Ele é trancado no abismo, no fosso do abismo. Então, durante o reino milenial de Cristo, Satanás esteve preso. Ele não tentou as nações. Mas os homens pecaram mesmo sem Satanás? Sim, pecaram. Porque muitos pecados que os homens cometem não são tentados por Satanás, são tentados pela sua própria natureza, pelo pecado que neles habita. E são tentados e pecam. Mas Satanás, é claro que prejudica as coisas, né? Que turba a situação, que causa problemas, que causa intrigas. Ele é o tentador, ele é o acusador. E ele esteve preso durante esse período. Mas diz a Bíblia que importa que após os 1000 anos ele seja solto por um pouco de tempo. E olha que interessante, depois de 1000 anos trancado,
se revolvendo na própria imundícia. O diabo é solto e sai da cadeia tão diabo quanto entrou lá. Ele não vai se arrepender, ele não vai se conscientizar do que ele fez. Jesus deixou escrito que ele não vai se arrepender. Ele vai sair de lá tão tentador quanto é. E o que é pior, ele vai chegar nessa geração que não conheceu o que é o mal e vai conseguir convencê-los a armarem uma revolta contra o príncipe da paz. Será a última revolta de Satanás. Nessa última revolta, nós vemos dela lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante, a seguir. Nós vemos a última revolta de Satanás, a batalha final, ou Gog e Magog 2, como alguns gostam de mencionar. Apocalipse 27, acabados seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o anticristo, e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Essa batalha final, essa sim, é uma batalha que termina antes de começar. Quando Satanás ajunta as nações contra a cidade amada, o arraial dos santos, desce fogo dos céus e consome a todos. E aí sim ele é lançado no seu estado de condenação eterna, no lago de fogo e enxofre, ao lado dos seus companheiros anticristo, falsos profetas e todos os ímpios condenados que já estarão lá a essa altura. Ele é lançado lá. E aí sim, esse é o estado eterno dele. Tem uma série de perguntas que nós não temos respostas biblicamente. E quando a Bíblia fala, a gente precisa falar. E quando a Bíblia não fala, é bom que a gente fique quieto também, para a gente não falar bobagem e não falar aquilo que a Bíblia não está nos ensinando. Mas logo após este final da batalha, nós vemos no versículo 11: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ora, logo após a batalha, a última batalha final, nós estamos vendo um julgamento de mortos, o juízo final. Então aqui estão todos os mortos, desde Caim até o último morto na batalha final de Gog e Magog 2. Todos os mortos condenados são julgados no juízo final e condenados. Para os cristãos que foram mortos durante o período que nós estamos vivendo atualmente, eles não são ressuscitados aqui. Eles foram ressuscitados no arrebatamento da igreja, então estão com Cristo nas regiões celestiais. Para aqueles que morreram durante a grande tribulação, não são ressuscitados aqui, foram ressuscitados 1000 anos antes e adentraram com Cristo no reino milenial. Para aqueles que morreram durante o reino milenial, aí sim, são ressuscitados aqui, porque morreram como pecadores, então são ressuscitados para julgamento e condenação. E os vivos? Os vivos a Bíblia não diz. Os vivos que sobreviveram ao reino milenial, o que acontece com eles? Haverá um segundo arrebatamento? Não sabemos. O que nós sabemos é o que a Bíblia diz, que nem todos precisaremos morrer para adentrar o estado eterno, mas que todos seremos transformados. Então pressupõe-se que sim, os vivos que ficaram aqui, que sobreviveram ao reino milenial, serão transformados para poder adentrar o estado eterno, que é o que vem a seguir. Porque no estado eterno não entra carne nem sangue. Então não faz sentido Deus ter que matar as pessoas para depois permiti-las entrar no estado eterno. Então é preciso que elas passem
pela transformação. Outra pergunta sem resposta: haverá absolvidos no juízo final? Embora dificilmente se pense em absolvição, porque os salvos já foram ressuscitados e aqueles que foram condenados no reino milenial foram condenados por pecado. Então, de que forma seriam absolvidos? Se a Bíblia fala, a Bíblia não dá respaldo para um arrependimento pós-mortem. Tá, esse é um assunto que dá um programa só, no Registro Semir, né? Dá um programa só sobre isso. A Bíblia não dá respaldo para arrependimento pós-mortem. Se tem alguém que não se arrependeu e faleceu, o estado eterno dele, ele definiu em vida. Não adianta fazer missa de 7, 8, 9 dias para ele se arrepender, porque não tem arrependimento pós-mortem. A Bíblia não dá essa base para arrependimento, para salvação pós-mortem. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só. Veio depois disso o juízo. O momento de se arrepender é agora. A hora de tomar decisão é agora, em vida. É em vida que se faz a decisão, não depois da morte. Mas depois do juízo final, aí sim, nós entramos então no estado eterno. Aí nós temos dois destinos. O estado eterno de bem-aventurança para os salvos, Cristo Jesus, e o estado eterno de condenação eterna, no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. E de novo, nós temos que combater algumas heresias que se esparramam. Há quem diga que o estado eterno de bem-aventurança é um estado eterno, que Deus de fato reservou para nós uma eternidade maravilhosa ao lado de Cristo e de Deus. Porém, que o estado eterno de condenação não é tão eterno assim. Que pode ser em algum momento que Deus decida aniquilar essas pessoas. Deus não vai deixar essas pessoas lá sofrendo eternamente. Mas como nós olhamos aqui, no versículo 10, serão atormentados para todo o sempre. E quando a Bíblia fala de estado eterno, de felicidade para todo sempre, e de tormento eterno para todo o sempre, o termo é o mesmo. Então, se eu flexibilizar o termo, dizendo que quando a Bíblia fala de algo eterno, de para todo sempre, não é tão para todo sempre assim, tentando suavizar a condenação eterna, por uma questão de honestidade intelectual, não é nem de fé, de honestidade intelectual, eu preciso dizer que a salvação eterna também não é para todo sempre. Pode ser que em algum momento Deus diga: quer saber, eu não quero mais salvar vocês. Vocês foram teimosos, né? Salvei vocês pelo sangue de Cristo, mas olha, vocês não merecem estar aqui comigo. Quer saber? Não quero mais vocês no céu. Aí o pessoal não quer aceitar, né? Então, o que é para todo sempre? Para todo sempre significa para todo o sempre. Se a salvação é para todo sempre, a condenação eterna é para todo sempre. Se o estado eterno de bem-aventurança é para todo sempre, o tormento eterno é para todo sempre. Não dá para nós flexibilizar isso. Não dá por quê? Porque é uma questão até de honestidade intelectual. Você não pode forçar a Bíblia a dizer o que ela não está dizendo. Precisa se acreditar na Bíblia, ou se aceita a Bíblia inteira ou não se aceita a Bíblia. E a Bíblia diz que há um estado eterno de bem-aventurança para os salvos e há um tormento eterno para os condenados. E diz mais, que a decisão se toma aqui. Como será esse estado eterno de bem-aventurança e como será esse estado eterno de condenação? É interessante que a Bíblia se ocupa em descrever bem melhor, bem mais detalhadamente, a condenação eterna do que o estado eterno de bem-aventurança. Parece que Deus conhece de tal maneira a nossa estrutura que Ele percebe que nós temos a tendência de se fixar naquilo que é negativo.
Então ele nos mostrou em detalhes o que nós precisamos evitar, que é a condenação eterna. E nós vamos ganhar de presente para todo sempre a salvação eterna. Ele descreve em termos mais gerais o que será o estado eterno de bem-aventurança. Uma realidade jamais vista, algo incomparavelmente melhor, algo indescritivelmente melhor, onde Deus será tudo em todos, uma nova Jerusalém para nós vivermos, que é uma cidade maravilhosa, encantadora, que não encontra correspondência em nenhuma cidade, em nenhum aspecto da terra. Uma experiência superior, onde não teremos falta de nada e teremos satisfação plena, teremos comunhão plena com Deus. Mas quando descreve o estado eterno de condenação, daí sim, Deus é mais minucioso. Jesus ilustrou com uma figura muito conhecida nos templos de Israel, que era justamente um vale, o Vale do Guina, ou Vale do Filho de Inom. Era um vale no sudeste de Jerusalém, onde se lançavam-se todos os rejeitos da cidade. Seria uma espécie de lixão a céu aberto nos nossos dias. Mas não era só lixo que era lançado lá. Também lançavam-se lá produtos de profanação. Lançavam-se lá cadáveres de indigentes. Tudo que não prestava, tudo que era podridão da cidade, despejava-se no Vale do Filho de Inom. Só que o odor pútrido se tornava tão insuportável que não era possível deixar-se aquele vale à beira do muro, exalando o seu odor e as suas contaminações, e conviver com a cidade de uma forma pacífica. Então se fazia uma certa asepsia no ambiente. Como? Com fogo. Se incendiava o vale. O fogo tinha que ser mantido de tal forma em que havia até a própria liberação do metano dos corpos em decomposição, ajudava a retroalimentar esse fogo. E se tornou quase como um adágio naqueles tempos dizer que ali, no Guina, no Vale do Filho de Inom, o bicho nunca morria. E o fogo nunca se consumia, nunca se apagava. Pois Jesus, conhecendo este ambiente terrível, tenebroso dos seus tempos, ele usa ele como uma figura do que vai ser a condenação eterna. Ele diz: vocês acham que o inferno é o Guina? Que o inferno é o Vale do Filho de Inom? Não. Aquilo é muito pior do que aquilo. O inferno é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se acaba. Onde haverá pranto e ranger de dentes, e onde haverá tormento eterno para todo sempre. Só o fato de você pensar que conheceu a verdade, que conheceu a palavra, que ouviu sobre a Bíblia, que conheceu a Bíblia, que conheceu os que amavam a palavra de Deus, mas que por negligência, por imprudência, por descuido, ou mesmo por excesso de autoconfiança, você deixou de praticar aquilo que conhece. E de repente, por essas esquinas da vida, perdeu a vida antes do que esperava. Ou quem sabe, ficou para trás, entre os deixados para trás no arrebatamento da igreja. Deus. E não suportou as pressões da grande tribulação e aceitou a marca da besta, a adoração ao anticristo, enfim. Não está entre os escolhidos, entre os salvos, entre os que vão adentrar o milênio, o estado eterno de bem-aventurança. Mas você conhecia, sabia, entendia, foi esclarecido, ouviu a palavra, entendeu? Quem sabe até ouviu um estudo a respeito de matéria de escatologia. Mas mesmo assim está distante, mesmo assim está apartado de Deus e correndo o risco de uma condenação eterna. Imagina
um estado de tormento eterno, de saber que podia voltar, que teve chance de vir, que teve chance de se aproximar, que teve a chance de pedir perdão, mas não quis. Só isso seria tormento suficiente para se passar uma eternidade sofrendo. Só um remorso de saber que poderia ter feito melhor, mas não fez. Só um remorso de saber que poderia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Só a dor de saber que podia ter pedido perdão, dado o braço a torcer, se humilhado, mas não fez. Imagina acrescentar-se a isso um tormento eterno, provocado por um bicho que nunca morre, um fogo que nunca se acaba. É este o estado eterno que a Bíblia nos orienta a evitar. Como? Só há um meio de salvação. Só há um meio que importa aos homens serem salvos. A pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu Deus. E aqueles que a Ele se apegarem e que abraçarem essa tão grande salvação que Deus nos deu através de Cristo Jesus, têm a garantia do arrebatamento da igreja, das bodas do Cordeiro, da salvação eterna e de um estado eterno de bem-aventurança, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lamentação e onde não haverá nem lembrança das coisas passadas. Glória a Deus. Porque Deus fez novas todas as coisas. Aleluia. É isso que está preparado para aqueles que amarem ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, irmã Helena. Muito lindo, muito proveitoso, muito satisfatório. Eu creio que o povo, que a igreja, que os ouvintes alimentaram seus corações nessas 4 aulas. E digo mais, que quando o irmão tiver a oportunidade e quiser, as portas vão estar abertas na programação Encontro de Paz. Amém. Nós descansamos o nosso coração no fim do irmão. E eu tenho certeza que os irmãos não se manifestam, mas lá no outro lado, esses 1000 e tantos de cada programação que visualizam, eles alimentam sua alma. Aleluia. Esses 1800 da primeira programação, eles fazem deleitar dentro da sua vida uma certeza de que devemos melhorar para não ficarmos no termo mais pesado, na condenação para sempre, que é eterno. Portanto, irmãos, há tempo, de nós mudarmos, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus, a verdade daquilo que vai acontecer. Amém? Irmão Heleno, 1 minutinho de oração, e aqui eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela vida da irmã, Amém. dos ouvintes, do Jeremias, o nosso homem da orquestra que nessa noite está aqui, trabalhando para nos abençoar. Para minha esposa Marta, um grande abraço para o irmão Jurandir, para a Jaine, para o irmão Evori, para a irmã Lori, para tantos outros que estavam na nossa companhia. Ora por nós. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós chegamos à Tua presença em oração, te dando graças, Pai, pela oportunidade rica que nos concede de rodear a Tua Palavra, meditando um pouco, ainda que superficialmente, ainda que pincelando os principais eventos escatológicos, mas já nos serve para despertar a consciência, para colocar a mão na consciência, como se diz, e pensarmos o que estamos fazendo na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Quando uma tão grande salvação nos foi proposta, a preço tão alto, Aleluia. tão caro, Glória a Deus. para que nós tenhamos a chance tão maravilhosa de estarmos por uma eternidade inteira ao Teu lado. Pai querido, que cada ouvinte desta programação Encontros de Paz possa, Senhor, ser abençoado por Ti de uma maneira especial nesta noite. Aleluia. Que essa palavra encontre guarida em corações que aqui acompanharam e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ir em cada lar, abençoando, Senhor,
aos nossos ouvintes, suprindo as suas necessidades, tocando os seus corações e lhes dando da tua bênção, da tua graça. É o nosso desejo, Pai, e a nossa petição. Abençoe teu servo, evangelista Josemir Mate, sua esposa, irmã Marta. Abençoa, Senhor, nosso irmão Maestro Jeremias, a todos os que estão envolvidos nessa programação da rádio, da web rádio AD Caxias. Abençoe a minha esposa, minha família, que possamos, cada um de nós em suas respectivas posições, dar o nosso melhor para fazer a tua vontade enquanto é tempo, para que o teu nome, como sempre, seja glorificado. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Maravilha, amados. Que Deus abençoe a todos. Minha gratidão a todos. Estamos encerrando essa linda programação Encontro de Paz com o nosso querido irmão Heleno Pedroso, e deixamos aqui um abraço para o irmão Roberto Carpischi, lá de Passo Fundo, que está conectado na programação. Amém? Chegamos ao fim de mais um Encontro de Paz. Agradecemos a sua companhia e esperamos que tenha se sentido renovado. Nos encontramos novamente na próxima segunda-feira, das 20 às 21 horas, aqui na Rádio AD Caxias. Até lá, que a paz e a serenidade estejam sempre com você. Encontro de Paz, sempre no seu coração.